Fala galerinha geek, tudo bem com vocês? Leslie aqui no canal Todas Geek para finalmente falarmos de Animais Fantásticos e os segredos de Dumbledore. Tava muito empolgada para fazer esse vídeo, mas eu queria fazer esse vídeo sem e depois com spoiler. Vou comentar tudo o que aconteceu durante o filme e alguns pontos que eu acho que faltaram, outros pontos que eu amei, enfim. Esse filme é um pouquinho polêmico por tudo que a gente tá tendo aí em relação ao elenco, baixa de atores, ator que não foi nem em Premiere. Vou comentar tudo aqui também com vocês. Lembrando que, pra mim, este filme foi melhor do que o segundo, mas não chega perto do primeiro. E sim, é muito difícil falar de franquia de Animais Fantásticos, Harry Potter, porque meu paninho vem aqui no ombro, pronta para dar aquela passada. Mas você que já assistiu, comenta aqui embaixo, me fala o que vocês acharam do filme. Bora falar de Animais Fantásticos sem e depois com spoiler falando do final. Vamos lá, primeiramente sem spoiler, no geral eu achei o filme um pouco mais sério, ele tem mais lentidão, mas é por conta do teor político que esse terceiro filme carrega. O primeiro filme é muita apresentação, animais fantásticos mesmo. Temos a história do Newt Scamander, que eu acho que é o start desse personagem para a franquia de animais, mas ao mesmo tempo, no segundo filme, temos a introdução do Grindelwald, que é uma personalidade que lá em Harry Potter é muito importante, inclusive apareceu como prisioneiro de Azkaban. Não no prisioneiro de Azkaban, tá? Depois vem a gente comentar aqui que eu falei errado, mas como um prisioneiro de Azkaban, porque ele foi preso, sim, a gente sabe a história de Grindelwald, mas sabemos também que ele foi interpretado no segundo filme pelo Johnny Depp, que deu aí um rebuliço com a ex-esposa, a Amber e tal. Warner resolveu tirar com ele ali da franquia, ele não está mais trabalhando, e adicionar o Mads, esse novo ator, agora para Grindelwald. O que eu achei especificamente sobre Grindelwald em relação do segundo ao terceiro filme de Animais Fantásticos. O Mads, no terceiro filme, ele entrega super. Ele entrega o que o personagem pede, sim, porque o Grindelwald, ele é aquele cara excêntrico, ele é aquele cara que ele quer o poder e enfim. E ele tem uma empreitada aí com o Dumbledore que é bem tensa, eles são rivais e tem o pacto de sangue. Pois bem, nesse terceiro filme eu acho que em comparação com Johnny Depp, e sim, eu acho que eu devo sim fazer essa comparação, até porque estamos falando de um recast. Quando a gente faz um recast, é quando você, poxa, não temos mais esse ator para este personagem, vamos pegar um outro ator para este personagem. Quando a gente faz um recast, eu acho que sim, vale uma comparação. No segundo filme, o Grindelwald, ele é caricato, então aquele platinado do Johnny Depp, ele é um platinado intencional, o olho, uma cor de um, uma cor de outro, tem muito essa ressalva aí em relação ao olho, porque aqui na caracterização do Johnny Depp, ele é já um ator um pouco mais caricato. E o Grindelwald, que foi apresentado no segundo filme, ele foi um personagem mais caricato. Agora aqui nesse terceiro, o Magic, com esse teor mais político, ele não é tão caricato, ele tem a franjinha dele ali um pouquinho mais platinadinha, mas eu não imagino o Mad na caracterização como foi o Johnny Depp no segundo filme. Eu, particularmente, acho que eu gosto mais da ideia de um Grindelwald um pouco mais caricato, como foi o Johnny Depp, que não dá pra negar, ele entregou também tudo. Mas aqui no terceiro, pela proposta que foi o personagem, pelo personagem em si, eu acho sim que o Mads entrega muito. Todos os momentos em que ele tá em tela, ele traz uma presença muito grande. Então isso faz com que gostei da escalação, gostei do recast, apesar de gostar muito também do Johnny Depp. Temos aí duas propostas para o mesmo personagem, então eu acho que isso faz grande diferença. Falando em Mads, a relação dele também com Jude Law, química, assim, olhares muito interessantes. Eu acho que quando tem a cena inicial que vai começar e contar o primeiro segredo de Dumbledore, eu acho que eles têm, assim, uma relação muito boa como atores. Neste terceiro filme nós temos o arco muito mais acentuado de Animais Fantásticos de toda a franquia, e esse arco é em relação à história do Dumbledore. Estamos falando de Os Segredos de Dumbledore, então a gente tem sim esses segredos, temos histórias para contar, apesar de que eu não achei que eram tão segredos. Eu acho que
consigo resumir em 2 segredos, um segredo muito óbvio e o outro segredo um pouco mais chocante. Dumbledore sempre ali tramando para que todos saibam do plano, mas ao mesmo tempo sempre tem um planinho ali no fundo em que será revelado um pouco depois ou depois que as coisas acontecem. A Newt e Jacob acho que voltam aí ao protagonismo nesse filme, coisa que no segundo filme ficou muito de lado. O segundo filme deu mais a cara de Grindelwald, até porque era revelado o subtítulo como Crimes de Grindelwald. Então eu acredito que a proposta de Animais Fantásticos foi entregue, mas eu sinto que ainda falta aquela magia. Eu acho que ficou um pouco mais lento, não trouxe aquela aventurona que era para ter sido Animais Fantásticos. Óbvio que essa comparação com Harry Potter não deve existir, porque Harry Potter, nossa, sem comparação, né, gente? Animais Fantásticos é um prequel que é muito bem contado, porém nós temos aí essas ressalvas. Pois bem, falando do CGI, eu achei muito bonito, eu achei lindo aquela cena em que vai nascer o Cillian, que é um novo animal apresentado na franquia, que ele é muito cordial e ele se curva à pessoa importante. É um momento muito, muito, muito bonito que vai acontecer e vocês vão entender, até porque estamos no meio de uma eleição aqui em Harry Potter e vamos falar sim da nossa brasileira Maria Fernanda Cândido, que pra mim, gente, foi uma decepção. E olha só o que eu disse, decepção em relação ao que deram para a personagem, que é uma personagem importantíssima, para darem uma fala para Maria Fernanda. Não me conformo, de verdade. Principalmente no final, já vou contar para vocês com um spoiler. Acho que no geral foi isso especificamente, tem personagens muito coadjuvantes e eu acho que aí falta um pouquinho de aprofundamento, mas no fim acho que Animais Fantásticos e o Segredo de Dumbledore acaba entregando pelo Mads e pelo Jude Law, que são grandes atores. O Ed também, ele fica muito bom, mas junto ali com o Jacob, nós temos a Queenie, que apareceu um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas realmente as telas são dos grandes rivais, que é Jude Law e Mads como Dumbledore e Grindelwald. Vamos então falar dos spoilers? Tenho muita coisa para falar sobre os spoilers, viu, gente? Vamos começar pela Maria Fernanda Cândido, que no final ela ganha sim essa eleição que por conta desse gêmeo do Gillian, que o Grindelwald não sabia sobre esse gêmeo. No momento que ela deveria ter feito o discurso dela, não deram uma fala para ela ter pelo menos um bife. Deveria sim ter o bife, ela deveria ter o bife para continuar a falar ou dar sentença para o Grindelwald. Então, cara, para mim foi decepção, porque eu tava esperando muito que Maria Fernanda fosse lá, tipo o Alice Braga da vida, e desse muitos papéis, mas entendo que inicialmente ela tenha realmente poucas falas, mas todos os momentos em que ela aparece, ela tem sim uma grande presença como a Santos, certo? Vamos então falar sobre a maldição Crucio. E eu até dei uma pesquisada ali em Harry Potter. Os pais do Longbottom, para você que não lembra, eles sofreram maldição Crucio, que é uma maldição imperdoável. E aqui, Jacob, ele tem essa maldição aí imperdoável sobre ele, mas a personagem da Maria Fernanda Cândido, que é a Santos, ela consegue reverter e ele volta ao normal. Eu não sabia que poderia se reverter Crucio. Não sei se os pais do Longbottom não conseguiram reverter, eles ficaram meio atordoados, se é porque não tinha ninguém para fazer essa reversão de feitiço, ou se realmente, enfim, ficou lá. Foi um dos pontos que eu fiquei pensando assim. Você que tem essa resposta, comenta aqui embaixo, tá? Porque quando não tem ninguém para comentar, então eu penso sozinha, então me coloquem aqui nos comentários o que vocês acham sobre essa reversão da maldição imperdoável Crucio, que foi o que o Jacob sofreu no meio ali do palanque, vamos colocar aqui. Eu acho que sobre Dumbledore, a gente tem que falar dos segredos, né? Primeiro, ratificamos que ele é homossexual, e isso é muito bem tratado durante o filme, logo na primeira cena, falando sobre as paixões, mas nós temos aí a questão do pacto de sangue,
Eu achei que foi uma resolução muito simples para o que foi esse pacto de sangue, porque nós temos aí a relação do Credence. Então, quando o Credence aparece, que eu acho que é um dos atores polêmicos aí, que nem estava na premiere porque estava preso, né? Eu acho que a Warner vai dar uma chispada com ele, lembrando que ele também vai fazer o Flash. Então não sabemos como será essa questão aí da DC em relação a Flash e também sobre a franquia de Animais Fantásticos. Mas eu acredito que neste filme a questão do Credence foi resolvida. A gente sabe agora que ele é sobrinho do Dumbledore, porque o Albertus, ele teve um caso com uma mulher que teve um filho e foi o Obscurial, agora o Credence, e agora tivemos essa união entre as famílias. Sabíamos também no final do segundo filme de Animais Fantásticos que o Credence, ele era sim da família Dumbledore, mas não sabia qual era a relação, ele era o quê? Irmão? O que ele era? Agora sabemos que ele era filho e de um dos Dumbledores, e no caso ele é sobrinho de Dumbledore. Mas no momento em que os dois vão brigar, os dois, Grindelwald e Credence, nós temos o duelo que acontece de uma maneira muito diferente, que é onde o Dumbledore ele vai defender o Credence, então acaba que as varinhas vão se cruzar. E nesses momentos que as varinhas vão se cruzando, nós temos a quebra do pacto de sangue entre Dumbledore e Grindelwald. Mas a maldição então foi quebrada, mas não houve algo muito maior, ninguém morreu, até porque o Grindelwald foi para matar e o Dumbledore foi para proteger o Credence. Mas pra mim, assim, não sei vocês, mas pra mim essa desculpa aí meio que não rolou, foi muito fácil essa resolução e eu acho que aí tá um dos grandes problemas também. A cena em que temos várias referências a Harry Potter. Pomo de Ouro nós temos muitas cenas em Hogwarts, professora McGonagall, amo demais, ela já tinha aparecido no segundo filme e agora apareceu também. Os balaços do jogo de quadribol, eu acho isso muito legal. Nós temos também o feitiço que replica as coisas, então eu acho isso muito legal. Nós temos ali um momento em que a Bunty, que é essa nova personagem, ela vai levar a mala para ser replicada, né, fazerem mais delas, e eu fiquei pensando, eu achava que ela ia levar essa mala, sei lá, para aparecer para Hagrid, um sonho meu aqui de fã, tá? Mas, no fim, eu acho que eu já falei de todos os spoilers, não temos Grindelwald morto, até porque a gente já sabe que em Harry Potter ele aparece vivo. Então nós temos sim ainda histórias para contar como que vai ser esse novo poder agora da Santos, temos mais Santos, o que vamos ter? O casamento da Queen com o Jacob aconteceu e fiquei assim, por que o Dumbledore estava lá olhando todo mundo e não foi convidado para comer um bolo no casamento? Pois bem, faltou isso, né, meninas? Queremos Dumbledore nesse casamento e temos ele um Dumbledore mais reconhecido, tal, até o momento em que o animal fantástico no final ele dá uma curvada pro Dumbledore, acho que é meio que óbvio, né? As referências de 5 pontos para Lufa-Lufa, né? A referência aos 10 pontos para Grifinória, acho que são muito válidas para Animais Fantásticos, mas temos muitos pontos, como vocês viram, né? Falei bastante sobre os pontos em que não rolaram nesse terceiro filme. Mas vamos ver como vai seguir. Esse terceiro filme é um filme muito mais lento, um filme muito mais maduro em relação aos personagens. Vamos ver agora qual vai ser o próximo destaque. Estou bem ansiosa para saber qual vai ser o subtítulo de Animais Fantásticos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e comentem aqui o que vocês acharam do filme. Dá o seu like, lembrando o vídeo aqui no canal de segunda a sexta. Espero vocês no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!